Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para essa live onde nós falaremos sobre 5 calmantes naturais que vão te ajudar muito a combater ansiedade, insônia, estresse. Então você já imaginou poder controlar a sua ansiedade de forma natural, sem precisar, sem depender de medicamentos, tarja preta, por exemplo? E se você pudesse abandonar o Rivotril de uma vez por todas? Num mundo ideal, você não deveria precisar de medicamentos para dormir. E por esse motivo, eu vou trazer 5 calmantes facilmente encontrados, facilmente acessíveis, que podem ajudar muito com a ansiedade, o estresse e a insônia. Então, se você é aquela pessoa que vive preocupada, que não consegue relaxar, que não consegue dormir, que vive estressado, cuspindo fogo pelas narinas, esse vídeo é para você. E olha, o último calmante é o calmante que ajudou muito a minha mãe enquanto ela estava com câncer e que vem fazendo muito sucesso com os pacientes dos médicos que eu treinei ao longo dos últimos meses. E, de bônus, eu vou te dar também uma dica, sucesso garantido, para você controlar melhor a sua ansiedade. Ó, já vai deixando aí o seu like, já vai me contando de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e me conta aí também se você tem ou não tem ansiedade, se você se considera uma pessoa ansiosa. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Primeiro, de onde você me assiste, né? Se é daqui do Brasil, se é do México, se é dos Estados Unidos, da Europa, da África e, em segundo lugar, você vai me contar também se você tem ou não tem ansiedade, ok? Agora que você já comentou, vamos falando da ansiedade, que é uma emoção normal, pessoal. A ansiedade é normal. É uma adaptação evolutiva do ser humano para reagir a situações de perigo. Então é um sinal de alarme, um sinal de alerta que o seu corpo te dá para você se proteger do perigo. É o que a gente chama de reação de luta ou fuga. O grande problema é que essa adaptação evolutiva, ela surgiu no momento em que a gente tinha que se preocupar com tigre na floresta, que a gente tinha que se preocupar com caçar, que a gente tinha que se preocupar com animais selvagens que colocavam em risco a nossa integridade física. Só que hoje a gente fica estressado com o trânsito, a gente fica estressado com o parente que não dá comida para a filha dele, né? Então você tem uma sobrinha ou você tem um sobrinho e a sua irmã não faz as coisas que você acha que ela deveria fazer e você fica estressado com isso, ou você fica estressado com a situação política do Brasil, ou você fica estressado, fica ansioso com um problema que está acontecendo do outro lado do mundo, um problema que você não tem qualquer tipo de influência, de interferência. Então, quando essa ansiedade ela começa a ser ativada por influências, por motivos, por gatilhos, que não são gatilhos que fazem com que você tenha que lutar ou fugir, aí a gente está diante de um problema. Quando essa ansiedade está desproporcional, exacerbada, ela se torna uma doença. E quais são os sinais e sintomas dessa doença? Inquietação constante, alterações do sono, tensão muscular, preocupação excessiva, medos irracionais, mudanças repentinas do humor, dificuldade de concentração, nervosismo frequente, dificuldade para socializar. E também tem sintomas físicos, sinais e sintomas físicos, como boca seca, braço dormente, calafrio, diarreia, náuseas, suor, tremores, taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, falta de ar e sensação de morte iminente, que aí é algo que indica, que nos dá suspeitas de uma crise de pânico. E aí existem vários tipos também de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de pânico, enfim. Não vamos falar sobre os tipos de ansiedade que nós temos. Vamos falar dos calmantes naturais. E o nosso quinto calmante natural é a camomila, pessoal. Por que a camomila é boa para te acalmar? Porque ela tem substâncias que vão interagir com neurotransmissores. Então ela tem apigenina, luteolina e flavonoides que vão interagir com os receptores GABA-A, que também é alvo dos medicamentos benzodiazepínicos, como, por exemplo, o Rivotril, nome da droga clonazepam. Então, a camomila, ela aumenta a atividade de GABA, o que reduz a excitabilidade neuronal, gerando calma e relaxamento. Além disso, a camomila também interage
com o eixo endócrino hipotálamo, hipófise, adrenal, que é responsável pela produção de cortisol. Então, a camomila ela pode reduzir a liberação de cortisol. Então, o relaxamento mental, o relaxamento físico proporcionado pela camomila, ele é capaz de melhorar o sono. Quem tem que tomar cuidado com a camomila? Gestantes, mulheres que estejam amamentando e as pessoas que sejam alérgicas às plantas da família Asteraceae, como a camomila, a margarida, o girassol e também o crisântemo, ok? Então, nossa quinto calmante natural é a camomila. O quarto, pessoal, é a valeriana, que é rica em ácido valeriânico e também em valeropotriatos, que, da mesma forma que acontece com a camomila, também aumentam os níveis de GABA e, por esse motivo, promovem a sensação de relaxamento, a sensação de calma, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com a valeriana, primeiro porque ela causa sonolência e sedação. Então, se você for dirigir ou se você trabalhar operando alguma máquina, você tem que tomar cuidado com a valeriana. Ela também pode potencializar os efeitos de alguns sedativos, como o Rivotril. Então, se você toma Rivotril, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a valeriana se utilizá-la de forma combinada. E também a valeriana ela pode gerar um certo tipo de dependência, ok? E por esse motivo, ela não deve ser utilizada de preferência por longos períodos, a não ser que seja uma dose bem pequenininha. Terceiro calmante natural é a lavanda, que tem linalol e acetato de linalila, que modulam a atividade do sistema límbico no cérebro. Então, ela reduz a atividade do sistema simpático, que é justamente o sistema do nosso cérebro responsável pela resposta ao estresse, responsável pela resposta de luta ou fuga. Então, a lavanda ela contribui para a redução dos níveis de cortisol, melhora a qualidade do sono, mas tem que tomar cuidado quem tenha alergia e também quando você for utilizar a lavanda da forma inalada, tem que tomar cuidado porque ela pode gerar alguma irritação respiratória, ok? Segundo calmante natural, esse aí todo mundo conhece, é o nosso velho conhecido maracujá, Passiflora incarnata, nome científico do maracujá, que tem alcaloides e flavonoides que interagem com o nosso sistema nervoso central e modulam a atividade de neurotransmissores envolvidos no humor e também na ansiedade. O maracujá também pode reduzir os níveis de cortisol, mas gestantes, mulheres que estejam amamentando e pessoas que tomam alguns tipos de medicamentos precisam tomar cuidado com o maracujá, ok? Pessoal, antes de falar o primeiro calmante, eu quero falar com vocês do hábito que eu combinei lá no começo, que eu ia contar para você que é um hábito que se você conseguir colocar isso em prática, você não vai se estressar com tanta frequência. Que hábito é esse, pessoal? O hábito é o hábito de se concentrar apenas naquilo que depende de você. O que eu quero dizer com isso? Que se você fica se preocupando com algo que não recebe a sua influência, com algo que não está sob o seu controle, isso não vai fazer nada além de te estressar, além de te gerar ansiedade. Então, o que você pode fazer, por exemplo, para mudar a situação política da Ucrânia com a Rússia? Nada. O que você pode fazer para modificar o aumento do número de casos de dengue? Nada. O que você pode fazer para mudar a situação política do nosso país? Nada. Nesse momento você não pode fazer nada. Então por que você vai se preocupar com essas coisas? Por que você vai perder a sua paciência com essas coisas? Por que você vai se estressar com esse tipo de coisa? Então, eu recomendo que você se preocupe apenas com aquilo que depende do seu esforço, da sua atividade, da sua ação para ser mudado. Então, aquilo que não tem a sua influência, aquilo que você não pode exercer algum tipo de controle, eu recomendo que este tipo de coisa você não internalize e você não deixe te abalar, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma irmã e a sua irmã tem uma sobrinha. Tem uma filha, na verdade, sua sobrinha. E a sua irmã, ela acaba que
cuida, que ela cria a sua sobrinha de uma forma diferente da que você criaria. Mas agora, ela é filha da sua irmã, ela não é sua filha. Você não tem nada a ver com a criação que a sua irmã está dando para sua sobrinha. Você tem a ver com a criação que você dá para o seu filho. Agora, a criação que outras pessoas dão para o filho de outro, isso aí não tem que te estressar. Isso não tem que gerar ansiedade em você. Outra coisa, o trânsito. Por que você vai se estressar com o trânsito? O que você vai fazer para tirar todo o trânsito que está na sua frente? Não tem o que fazer, já está feito. Na próxima vez você sai mais cedo para evitar que isso aconteça. Então, pessoal, passando a mão no toco aqui, o que eu quero dizer é que você deve se concentrar apenas naquilo que depende da sua ação, do seu esforço e da sua atividade, da sua influência. Aquilo que você não consegue influenciar, aquilo que você não consegue controlar, eu recomendo que você deixe isso de lado e não se preocupe, tá bom? E o nosso primeiro calmante, pessoal? Olha, eu não vou falar o nome do calmante, porque se eu falar, pode ser que tirem esse vídeo do ar, né? Porque tem algumas regras aqui, mas eu vou mostrar. É esse daqui, tá? Não vou mostrar a marca também, mas é um óleo que tem efeitos ansiolíticos, que pode interagir com receptores da serotonina, com receptores endocannabinoides, tá bom? Que regula a resposta ao estresse, regula a atividade do sistema nervoso simpático, que é, mais uma vez, um sistema responsável pela resposta do estresse, pela resposta de luta ou fuga, e por esse motivo ele gera calma e relaxamento. Mais do que isso, essa planta aqui, tá? É uma planta, ela contém substâncias chamadas terpenos, como linalol e mirceno, da mesma forma que a lavanda, que tem o linalol, que influenciam na atividade de neurotransmissores. Além disso, essa medicação aqui, pessoal, é anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetora, pode ser utilizada, por exemplo, no tratamento do Alzheimer, no tratamento do Parkinson, e também é excelente para tratar dores. Então nós estamos falando de um medicamento que pode tratar ansiedade, insônia, dores, qualquer tipo de dor que você imaginar, esse medicamento pode te ajudar e que também vai te dar ação anti-inflamatória, antioxidante e neuroprotetora, que pode aí, de certa forma, desacelerar o desenvolvimento do Alzheimer, por exemplo. Então, como eu falei, eu não posso falar abertamente sobre ele aqui por conta de algumas regras, mas se você quiser saber mais sobre esse calmante natural, que precisa de prescrição médica para ser adquirido de forma legal, eu recomendo que você clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, que você vai ver um vídeo meu lá, tá bom? Em que vai te explicar melhor como funciona. E no site também tem várias informações para você aprender mais sobre este calmante natural, que olha, pessoal, esse calmante natural aqui é muito bom mesmo, ele é muito potente, ele pode te ajudar, por exemplo, a reduzir os níveis, a reduzir a quantidade de Rivotril que você toma. Então, eu recomendo que você clique aí no site e se informe mais, tá? Nesse site a gente vai explicar direitinho como que ele funciona, como você pode adquirir. Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para saber mais sobre esse calmante natural. Eu não estou fazendo suspense, não estou fazendo mistério. Eu só não estou falando abertamente sobre ele, porque senão corre o risco do canal se, desaparecer, tá bom? E eu não quero que o canal desapareça, beleza? Pessoal, por favor, deixe uma nota de 0 a 10 para esse vídeo, porque a sua avaliação, sua opinião são muito importantes para a gente continuar aperfeiçoando o nosso conteúdo. No fim das contas, o nosso objetivo aqui, a nossa prioridade é levar saúde para você, informação e também motivação para você colocar em prática o que nós falamos. Porque se você não colocar em prática, não adianta nada. Então, ó, tem que entender, tem que aprender, mas isso não é suficiente. Tem que executar também e colocar em prática no dia a dia. Bom, vamos aqui para o nosso chat. Vi que tem uma galera animada. Quero mandar um beijo aí para Isabela Rodrigues, que já mandou o bom dia aqui para a gente. Vamos ver quem está conosco no nosso chat hoje. Nem vi se tinha bastante gente aqui na live. Calma aí, deixa eu tirar o som. Mas vamos ver. Temos aqui 140 pessoas. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal,
se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Quando você se inscreve no canal, o YouTube vai te mandar notificações de quando a gente estiver ao vivo, por exemplo. Então, você não vai perder as nossas transmissões, que é quando a gente conversa, quando a gente bate papo, quando eu tiro dúvidas dos nossos inscritos, ok? Então, ó, se inscreve aí no canal agora. Valeu, tchê! Tamo junto. Vamos ver quem tá com a gente aqui hoje. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva de Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo. Então, se você conhece alguém que é ansioso, que é nervoso, que é estressado, compartilhe esse vídeo também. Vamos deixar o mundo mais calminho, pessoal. Tá todo mundo muito agitado, tá todo mundo muito estressado, impaciente. Não pode ser assim, não. Tem que levar a vida na boa. Essa é a realidade. Vamos lá! Um abraço para a minha querida Vanderleia de Ouro Preto, para o Edson Silva, para Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, na Bahia, para Vera Lúcia da Silva de Curitiba, para o Paulo Borges, também de Curitiba, falando Curitiba está contigo. E eu tô com Curitiba também. Adoro Curitiba, fui 2 ou 3 vezes para essa cidade e gostei bastante. Curitiba, ó, é bem legal, recomendo que quem tiver oportunidade vá conhecer Curitiba. Um abraço para Marlene Oliveira, para Lourdes Aparecida, para Geisa Maia de Carvalho, para Margarete Pimentel Machado, para Delcides Beltramini de Araçatuba, para o Valdemar Cor, de Sinop, Mato Grosso do Sul, e também para a Penha Satelos de São Paulo. Um abraço para Marli Aparecida Augusto Vieira de Campinas, São Paulo, para Dirce Brione de Corupá, Santa Catarina, para Neide Moreira de Colatina, no Espírito Santo, e para Maria Tereza Domingues, do Rio Grande do Sul. Tchê. Um abraço para Margarete Pimentel Machado, de França, para Nininha Cruz, de Palmas, no Tocantins, e para Lúcia Mir, de Pinhão, no Paraná. Um abraço para Marlene Félix, para Dorcelina Sebastiana, de Jaboticatubas, e para Felismar Menezes, de Tocantins. Um abraço para José Filho Aquino, para Nira Salão Sumida, para a Ana dos Santos de Pompano Beach, na Florida, USA. Muito chique a Ana dos Santos. Um abraço para Ana Maria de Queiroz, de Alumínio, São Paulo. Para minha madrinha, Márcia Leixo. Márcia, um beijo, minha querida. Um beijo também para a Mirella. Beijo para todos vocês aí. Para Marcele, para Márcia, para a Mirella. Um beijo para toda a família da minha querida e amada madrinha. Um abraço também para Mara Queiroz, de Salvador, para o Balduíno Xerém, do Rio Grande do Sul, para o Cláudio Lourenço, para Cássia Maria Dix, minha querida Cássia, e para Matilde Pinho. Um abraço para Thelma Jesus, Tânia Mara Marcelino, Matilde Pinho falando que é de Portugal aqui. Um abraço para Maria Tereza Eckstein Costa Lopes, da Tijuca. A Maria Tereza está sempre aqui com a gente. Eu lembro que ela fala sempre que é da Tijuca, então não esqueço. Um abraço para Jeff de Paulo Martins, para Maria do Carmo Manzoli, para Maria Lourdes, para Tânia Prudente, para Selma Rodrigues, Glória Couto, para minha amiga Sueli Jorge, que vai mandar um abraço também para o Sidney. Um abraço para Josi Gomes, para Vânia Maria Silva Ferreira, para Ana Luísa Souza Félix, para Maria de Lourdes Gomes, para Isaura da Silva de Maringá, no Paraná, para Eliane Kaufmann, e para Ivone de Turmalina, Minas Gerais. Um abraço para Selma Salgado, para a Isalda Matos, para a... Calma aí. Achei. Um abraço para Marta Andrade, para Nilce Helena Seibel, para Artiva Gudel de Santa Catarina, para a Vera Lúcia da Silva, para o Hélio Rio Grande, para Ana Nepomuceno, Maria Moreira Bareiro, Oswaldo José, minha querida e sumida Luzia Pacheco, para a Emilson Gonçalves, Rosângela Barbosa de Manaus, Leila Maria do Rio de Janeiro, Jusilene Santina, Alice Maciel, Guiomar Silva Rodrigues de Porto Alegre, Janderson Flores, Azuer Cairan. Doutor, quem tem tireoide pode tomar esses calmantes? Quem tem problemas na tireoide, como hipotireoidismo, que é o mais comum, não tem problema tomar esses medicamentos que eu falei, tá bom? Um abraço para a Tereza Braga e para a Marluce Maria de Brasília. Pessoal, é isso, hein? Essa live acabou, mas eu separei 2 outros vídeos que você vai adorar.
porque vão te ajudar a cuidar ainda mais da sua saúde. Então, olha, eu agradeço seu tempo, agradeço sua atenção, agradeço sua interação, agradeço sua curtida nesse vídeo, sua inscrição no canal, seu comentário, seu compartilhamento do fundo do meu coração. Muito obrigado! Se não fosse por vocês, esse canal não seria absolutamente nada. Então vocês são os protagonistas aqui do canal Dr. João, que tem o meu nome, mas o protagonista é você, tá bom? Um abraço para a Elza Soares, de São João, e para a Maria Trevisan, de Guarulhos. Ó, fica comigo, não sai e assiste esses 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Esse vídeo aqui sobre sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12 e este vídeo aqui sobre sinais e sintomas de que o seu fígado não está funcionando bem. Beleza? Pessoal, um beijo para você, para sua família e amanhã estarei de volta. Fui! Valeu!